Bem, gente, então nós vamos começar aí observando a nossa vírgula. Primeiro passo é saber que isso não tem nada a ver com pausa para respirar, né? Vírgula não é pausa para respirar, vírgula é condicionamento sintático. A gente precisa perceber que algumas funções têm vírgula, enquanto que outras não podem ter. Bem, então, primeira estrutura que a gente acaba até usando de modo automático. Quando alguém faz, comprou banana, pera, melancia, você percebe que aí existe uma o quê? Enumeração. E toda vez que você trabalhar com elementos de uma enumeração, é obrigatório o emprego da vírgula. Então, eu tenho que fazer comprou banana, vírgula, pera, vírgula, melancia. Agora, ao trabalhar com a enumeração, entre o penúltimo elemento e o último, é indiferente você colocar vírgula, mas você também pode colocar o quê? Você também pode colocar o E, tudo bem? Então, trabalhando com a enumeração, ou eu coloco todos eles separados por vírgula, ou entre o penúltimo e o último, eu troco a vírgula pelo E, tanto faz, tudo bem? Então, comprou banana, vírgula, pera, vírgula, melancia, ou comprou banana, vírgula, pera e melancia. Agora, existem sinônimos para essa expressão. Toda vez que você trabalhar com elementos de uma enumeração, necessariamente você tem uma, o quê? Coordenação. Enumerar é o mesmo que coordenar. E toda vez que você tiver essa coordenação, esses termos, eles necessariamente desempenham a mesma função. E ele pode falar, eles desempenham a mesma função sintática ou a mesma função gramatical. Então, a banca ela vai brincar aí com esses nomes. A vírgula está separando elementos de uma enumeração? Certo. A vírgula está separando elementos de uma coordenação? Certo. Está separando termos de mesma função sintática ou gramatical. É a mesma coisa. Agora, quando eu faço, gente, ele foi ao curso, ele conversou com o professor, ele tirou as dúvidas. Do mesmo modo, eu estou fazendo aí uma o quê? Enumeração. Se eu tenho a enumeração, eu consigo, sem problemas, separar essas estruturas por vírgula. Então, ele foi ao curso, vírgula, conversou com o professor, vírgula, tirou as dúvidas. Aí a banca vai perguntar, eu posso substituir essa última vírgula pelo E? O que você acha? Pode ou não pode? Pode. Agora, toda vez que você trabalhar com blocos de uma enumeração, se esses blocos forem grandes, desde que eles não sejam uma palavrinha, se eu tiver blocos maiores, eu posso separar esses blocos da enumeração pela vírgula. Mas eu também posso separar esses blocos da enumeração por quê? Ponto e vírgula. Gente, ponto e vírgula só existe para uma coisa, que é para separar elementos de uma enumeração. Você não usa ponto e vírgula para mais nada. Ponto e vírgula é para enumerar. Ponto e vírgula é para coordenar. Desde que esses elementos sejam maiores. Não vale com uma palavrinha só, como a gente fez aqui. Banana, pera, melancia. Então, aqui não vai colocar o quê? O ponto e vírgula. Tudo bem? Porque é muito pequenininho. Mas aqui, ó, ao separar essas orações, estaria certo você fazer isso? Você trabalhar aqui com ponto e vírgula? Sim. Tudo bem? Então, para que serve ponto e vírgula? Para enumerar, para coordenar. Tudo bem? Não usa para mais nada que não seja para coordenar. Depois a gente vai trabalhar especificamente com as orações coordenadas, e aí a gente vai voltar a falar sobre isso. Se eu trabalho com oração coordenada é sempre uma oração que enumerada. Tudo bem? Então, não deixa de trabalhar com enumeração. Então, anota aí para não esquecer. Ponto e vírgula só serve para quê? Enumeração. Orações enumeradas, termos enumerados, só para enumeração, só para coordenação, para mais nada. Tudo bem? Oi? Os itens têm que ser grandes. Grande, assim, não vai trabalhar com uma palavrinha. Mas se eu tiver duas, eu já consigo usar. Tudo bem? Com uma palavra não é bacana. Aqui, ó, termos muito curtinhos, não há necessidade de colocar o ponto e vírgula, tá? Depois eu vou trazer mais exemplos mostrando. Mas está vendo que aqui, ó, eu tenho orações, tem mais de uma palavra, eu já considero aí grandes. E aí eu consigo, sem problemas, separar essas orações pelo ponto e vírgula. Tudo bem?
Não. Não, aqui não. Com uma palavrinha só, entre os termos, não usa, não. Bem, no caso 2, gente, o que eu tenho aqui? Márcio, seja cauteloso. Márcio, isso aqui é um termo que eu estou usando para quê? Para chamar. E esse termo que eu uso para chamar, ele é denominado o quê? Vocativo. E eu uso a vírgula para separar esse vocativo, que é o nosso chamamento. Ou você vai colocar a vírgula, ou você vai colocar a exclamação. Claro que se eu tivesse exclamação, eu teria que começar aqui com letra o quê? Maiúscula. Tudo bem? Mas estaria certo fazer Márcio, exclamação, seja cauteloso aqui com letra maiúscula. Mas o vocativo tem que ser separado. Do mesmo modo, não brinque com isso, João. João, não brinque com isso. Então, esse João é um termo que eu uso para chamar, ele é o meu vocativo, e o meu vocativo tem que aparecer separado por vírgula, vírgula ali é obrigatório. Agora, gente, o caso 3 é um caso que cai demais em provas. Ele envolve um termo chamado de adjunto adverbial. Na prática, como é que você vai achar o adjunto adverbial? Pelo sentido. O adjunto adverbial, ele é um elemento que vai trazer ideia de tempo, ideia de lugar, ideia de modo, ideia de causa, intensidade. Então, é pelo valor que você consegue identificar o adjunto adverbial. Os mais frequentes, tempo, lugar e modo. Então, analisando essa primeira frase, ele chegará cedo. Quem é que vai chegar? Ele, sujeito. Ele chegará. Tem sentido? Ele chegará. Tem sentido ou não tem? Tem. O verbo que tem um sentido é um verbo que você chama de verbo intransitivo. Ele chegará. Mas ele vai chegar quando? Cedo. Cedo é o momento em que ele vai chegar. Então, esse elemento está trazendo uma ideia de quê? Tempo. E esse elemento que traz uma ideia de tempo, ele é classificado como um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo. E o que eu tenho que saber? Dentro da minha oração, qual é o lugar do adjunto adverbial? O lugar do adjunto adverbial é no final da oração. Tudo bem? Então, o lugar do adjunto adverbial é sempre lá no final da oração de que ele faz parte. Se esse adjunto adverbial estiver no lugar dele, o que você acha? Pode colocar uma vírgula? Pode. Mesmo no lugar, você consegue colocar essa vírgula. Mas essa vírgula, ela é empregada para dar o quê? ênfase. E, gente, toda vez que eu falar para você, isso aí é uma vírgula de ênfase. Vírgula de ênfase numa redação, é melhor você usar ou é melhor você não usar? Não usar. Tudo bem? Qualquer vírgula de ênfase é melhor você não usar. Mas para a prova de português, está certo ou está errado? Está certo. Então, voltando. Ele chegará cedo, cedo é o meu adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial está no lugar dele? Sim. Se ele está no lugar dele e a banca pede, você pode colocar uma vírgula depois do chegará? Pode ou não pode? Pode. Só que essa vírgula, eu tenho que saber que é uma vírgula que eu uso para dar o quê? ênfase. Sem a vírgula, você vai ler. Ele chegará cedo. Com a vírgula, ele chegará cedo. Eu estou dando ênfase a essa informação, tudo bem? Mas se a banca perguntar a inserção dessa vírgula, mantém a correção? Mantém. Mantém o sentido? Mantém. ênfase não muda sentido da frase, tudo bem? Então, esse adjunto adverbial está no lugar dele. Eu posso colocar uma vírgula para dar o quê? ênfase. Só que o meu adjunto adverbial é um termo que eu consigo deslocar. É um termo que eu consigo jogar para o início da construção, é um termo que eu consigo jogar para o meio da construção. Então, adjunto adverbial é um termo que pode ser deslocado. Se esse adjunto adverbial for deslocado, você vai ter que olhar para o tamanho dele. Você tem que olhar se esse adjunto adverbial é um adjunto adverbial curto ou se ele é um adjunto adverbial longo. Se esse adjunto adverbial for curto e estiver deslocado, o emprego da vírgula para separar esse adjunto adverbial é um emprego facultativo.
Se esse adjunto adverbial for longo, o emprego da vírgula para separar esse adjunto adverbial é um emprego o quê? Obrigatório. Então, adjunto adverbial curto, vírgula facultativa. Adjunto adverbial longo, vírgula obrigatória. Então, vamos lá. Esse adjunto adverbial aqui, ele está no lugar dele, ele está lá no final. Só que nós vamos pegar esse adjunto adverbial e vamos jogar esse adjunto adverbial para cá. Depois, vamos pegar esse adjunto adverbial e jogar esse adjunto adverbial aqui para o início. Então, eu vou colocar aqui no meio. Ele, cedo, chegará. Esse adjunto adverbial, ele agora está o quê? Deslocado. Ele é curto ou ele é longo? Curto. Se ele é curto e está deslocado, o emprego da vírgula é o quê? Facultativo. Então, significa que você pode deixar a frase sem vírgula? Pode. Você pode colocar uma vírgula só? Não, uma só não. Ou eu coloco as duas vírgulas para isolar o adjunto adverbial, ou eu não coloco nenhuma das duas. Tudo bem? Então, nesse caso, essas vírgulas, elas foram vírgulas o quê? Facultativas. Adjunto adverbial curto, deslocado, a vírgula é facultativa. Tá claro, gente? Agora, eu vou pegar esse adjunto adverbial, ó, vou jogar lá para frente. Joguei lá para frente. Cedo, ele chegará. Esse adjunto adverbial está o quê? Deslocado. Ele é curto. Significa que colocar a vírgula é o quê? Facultativo. Então, pode colocar a vírgula aqui? Pode. Mas eu sei que essa vírgula é uma vírgula o quê? Facultativa. Então, só repete comigo, porque essa regra cai demais. É a que mais cai, gente. Qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. Se ele estiver no final, se ele estiver no lugar dele, você pode colocar vírgula para dar ênfase. Se o adjunto adverbial estiver deslocado, eu olho para o tamanho. Se ele for curto, a vírgula é facultativa. Se ele for longo, a vírgula vai ser obrigatória. Aí você vai me perguntar, tá, Grazi, mas o que é um adjunto adverbial curto e o que é um adjunto adverbial longo, né? Bem, a gramática, ela não define para você. Ela fala adjunto adverbial de pequena extensão, adjunto adverbial de curto corpo, mas ele não diz o número de palavras. Mas a gente consegue concluir isso em função das bancas, tá? Isso varia muito de banca para banca. A banca agora que o pessoal tem interesse é a banca CESP, né? O que o CESP faz? O CESP trabalha até 4 palavras como sendo curto. Até 4 palavras, ele trabalha como curto. 5 palavras ou mais, a banca trabalha como longo. Tudo bem? É o que nós temos até então em função de provas anteriores. Tudo bem? Gente, isso não está definido na gramática. A gramática não escreve para você o número de palavras. A gente consegue, através de provas anteriores, chegar a essa conclusão. Tá? Há exemplos de provas CESP com 4 palavras, ele dizendo que a vírgula é facultativa. Há exemplos de prova CESP com 5 palavras, ele trabalhando a vírgula como sendo o quê? Obrigatória. Mas qual é a tendência? Ele fugir do problema. Ou ele coloca curtinho, ou ele coloca significativamente grande. Tudo bem? Então, não se preocupe que essa é a tendência aí nas últimas provas. Tranquilo? Bem, se eu digo agora, ele tirou as dúvidas durante a aula de Pedro. Como é que você analisa? Quem foi que tirou? Ele, sujeito. Mas ele tirou o quê? As dúvidas, que é o complemento do meu verbo. Mas ele tirou as dúvidas quando? Durante a aula de Pedro. Durante uma aula, a aula tem uma duração, a aula tem um tempo. O que durante a aula de Pedro é? Um adjunto adverbial. Isso aqui é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. Ele está no final? Sim. O que você acha? Pode colocar vírgula nele? Pode. Mas essa vírgula é usada para dar o quê? Adjunto adverbial é um termo que você pode deslocar? Eu vou pegar esse adjunto adverbial e vou colocar lá na frente. Poderia ter colocado aqui no meio, mas eu quis colocar lá na frente. Durante a aula de Pedro, ele tirou as dúvidas. Então, esse adjunto adverbial agora está o quê? Deslocado. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. É curto ou é longo?
se o adjunto adverbial é longo, a vírgula para separar esse adjunto adverbial é uma vírgula o quê, gente? Obrigatória. Tudo bem? Adjunto adverbial longo, deslocado, vírgula, obrigatória. Tranquilo? Bem, caso 4. O que nós temos nesse caso 4? Marcelo, tio de Joana, chegou. Quem foi que chegou? O Marcelo. Tá, mas quem é o Marcelo? Tio de Joana. Isso está explicando um termo anterior? Quando você explica um termo anterior, você tem um termo que é um aposto, que você vai chamar de aposto o quê? Explicativo. Se esse aposto explicativo, se esse termo explicativo aparecer no meio da sua construção, então, o meu termo explicativo está no meio. Se ele está no meio, ele pode ser separado por vírgula? Pode ou não pode? Pode. Ele pode ser separado por travessões? Pode. Ele pode ser separado por parênteses? Sim. No meio, o termo explicativo pode estar entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. Tudo bem? Então, eu poderia fazer isso. Marcelo, vírgula, tio de Joana, vírgula, chegou. Ou Marcelo, travessão, tio de Joana, travessão. Ou eu poderia ainda colocar esse termo entre o quê? Parênteses. Tudo bem? Uma pergunta frequente. A troca dos travessões pelos parênteses mantém a correção? Mantém o sentido? Sim. Tudo bem? Dá para trocar aqui esses sinais sem problemas. Agora, comprou um S9, um celular da Samsung. Ele comprou um S9. Tá, mas o que é o S9? É o celular da Samsung. Isso está explicando o S9? Estou explicando um termo anterior. Quando eu explico um termo anterior, o que eu tenho? Um aposto. É um aposto o quê? Explicativo. E esse aposto explicativo, ele apareceu no final. Se esse aposto explicativo estiver no final, ele pode ser separado por vírgula, ele pode ser separado por travessão, ele pode ser separado por parênteses. Agora aqui, gente, para não confundir, olha só, para ficar bem clara essa ideia. Quando ele está no meio, vai abrir com vírgula e vai fechar com vírgula. Vai abrir com travessão e vai fechar com travessão. Vai abrir com parênteses e vai fechar com parênteses. Abriu com vírgula, fechou com vírgula, abriu com travessão, fechou com travessão, abriu com parênteses, fechou com parênteses. Quando ele está no final, você vai fazer o seguinte, vai colocar vírgula, vai explicar e vai colocar o ponto final. Então, aqui, ó, vírgula, termo explicativo, ponto final. Eu poderia colocar o travessão também. Se fosse com travessão, eu teria o travessão, a explicação e o ponto final. Então, eu poderia fazer assim, ó, travessão, explicação, ponto final. Poderia colocar abrir parênteses, explicar, fechar parênteses, ponto final. Parêntese tem que abrir, tem que o quê? Fechar. Tudo bem? Então, travessão, ó, um só, explica, ponto final. Se fosse com parênteses, vai abrir, vai explicar, vai fechar e depois vai colocar o quê? O ponto final. Deu para perceber? Agora, gente, no final, você também pode colocar 2 pontos. Então, eu posso colocar 2 pontos, explicar e depois colocar o quê? O ponto final. Então, aqui valeria fazer isso, ó. 2 pontos, explico, ponto final. Quando o aposto está no final, eu também consigo usar o quê? 2 pontos. Tá claro, gente? Tranquilo? Agora, quero saber se esta construção está correta. Durante a aula de Pedro, professor de física, ele tirou as dúvidas. O que você acha? Construção certa ou construção errada? O que eu quero que você perceba? É possível encontrar travessão com vírgula. Se o seu texto trouxer travessão com vírgula, você consegue entender o travessão normalmente, entender a vírgula. De que maneira? Primeiro, você vai olhar o travessão. Esquece que aquela vírgula está ali e olha para o travessão. Durante a aula de Pedro, quem é o Pedro? Professor de física. Isso aqui está explicando quem é o Pedro? Sim. E essa explicação, ela não está no meio?
Quando a explicação está no meio, tem que abrir o travessão e fechar. Tudo bem? Então, aqui, ó, abriu e fechou. Obrigatório abrir e fechar. Só se você tivesse no final, que seria um travessão só, porque você explica e depois coloca o ponto final. No meio tem que abrir, tem que fechar. Então, beleza. Entendi o porquê dos travessões. Os travessões, eles estão isolando o meu quê? Aposto. Então, o meu termo explicativo. Agora, eu quero entender a vírgula. Sempre que você quiser entender a vírgula, você vai esquecer o elemento entre travessões. Como assim? Esquece que esse termo está aqui. Depois eu vou escrever de novo. Ó, esquece que esse termo está aqui. A vírgula depois do travessão, ela nunca tem a ver com o termo entre travessões. Ela tem a ver com o que está do lado de fora. Então, você esquece sempre o elemento que está entre travessões e olha para o que está do lado de fora. Durante a aula de Pedro, ele tirou as dúvidas. Ele tirou as dúvidas quando? Durante a aula de Pedro. Durante a aula de Pedro, foi o momento em que ele tirou a dúvida? Sim. Se é o momento em que ele tirou a dúvida, o que isso aqui é? Um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de tempo. Qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. Se ele está aqui, esse adjunto adverbial, ele está o quê? Deslocado. E aí a vírgula apareceu em função do adjunto adverbial que foi deslocado. Tudo bem? E dentro desse adjunto adverbial, eu quis esclarecer para você quem era o Pedro, que era o professor de física. E aí o termo explicativo apareceu dentro do meu adjunto adverbial. Deu para visualizar? Então, os travessões, eles isolaram o meu aposto explicativo. Esta vírgula isolou esse adjunto adverbial que foi o quê? Deslocado. Então, sempre que ele trouxer travessão com vírgula, você sabe que está certo? Sim. E aí, o que eu faço para entender a vírgula? Esquece o elemento entre travessões. A vírgula é do que está do lado de fora, não tem nada a ver com travessão. Tudo bem, gente? Obrigatória. Porque, nesse caso, é o bloco inteiro que foi deslocado, tá vendo? Olha o tamanho desse adjunto adverbial. Ele é grande. É um adjunto adverbial longo, deslocado. Então, essa vírgula, ela é o quê? Obrigatória. Tudo bem? E a banca vai tentar te confundir exatamente com isso. Porque ele vai falar, em função de já existir o travessão, eu posso tirar vírgula? Não, não posso. O travessão é da explicação. E a vírgula é do adjunto adverbial. Deu para entender, gente? Está claro? Não. O vocativo, pensando no vocativo. O vocativo pode ser separado por vírgula, o vocativo pode ser separado por exclamação, desde que eu comece com letra maiúscula. Tá? Agora, gente, o vocativo no dia a dia é bem complicado, hein? Nas mensagens do WhatsApp, nas mensagens de abertura, né? É comum as pessoas fazem direto assim, ó. Oi, Grazi. Bom dia, Júlia. Parabéns, Fabiana. Normalmente aparece direto. Tudo bem, Pedro? Fiquem atentos a essas mensagens. Por quê? Sim. Oi, Grazi. Grazi. Oi. Grazi é o chamamento. Então, esse Grazi, ele é o nosso quê? O vocativo. Falta vírgula aqui. Tudo bem? Então, tem que separar. Do mesmo modo, bom dia, Júlia. Júlia, bom dia. Júlia é o chamamento, eu estou chamando a pessoa. Isso aqui é um vocativo, tem que ter uma vírgula. Parabéns, Fabiana. Fabiana, parabéns. Fabiana é o chamamento, é o meu vocativo. Falta vírgula aqui também. Tudo bem, Pedro? Pedro, tudo bem. Pedro é o chamamento, Pedro é o meu vocativo. Falta vírgula aqui também. Tudo bem, gente? Então, esse aqui, ó, cuidado, as mensagens de abertura aí de WhatsApp, né, a gente encontra normalmente direto. Então, sempre colocar o nome da pessoa lá naquelas mensagens. Boa tarde, Fabiana. Fabiana, boa tarde. Esse é vocativo, tem que ter vírgula. Olá, tia. Tia, olá. Oi? Isso, se inverter a posição, o raciocínio é o mesmo. Grazi, olá.
oi, o que seja. Aqui é sempre esse chamamento. Vai ser o vocativo, vai ter a vírgula no termo, independente de usar depois ou usar antes. Sim, sim. Usar aqui não faz diferença. Aqui é só o caráter da frase, não tem a ver com vocativo. Não. Você que vai escolher. Ou você usa a vírgula, ou você usa a exclamação. Então, aqui eu coloquei com a exclamação, mas poderia ser assim, tanto faz. Exclamação no final. Mas normalmente você tem um caráter assim, bom dia. Né? A diferença do ponto final para a exclamação é a ênfase que você está dando. Né? Com ponto final, bom dia. Com exclamação, bom dia. Tudo bem? E normalmente é esse tom, né? É esse tom mesmo de exclamação. Bom dia, boa tarde. Então é com a exclamação que a gente usa por causa desse tom.